Bom dia, vamos fazer o nosso estudo dessa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O tema de hoje, aliás, os últimos temas estão assim muito propícios aos momentos que a gente tem vivido, né? Na nossa pátria e no mundo inteiro. O tema de hoje é o seguinte: os violentos terminam por exterminar-se uns contra os outros, ou cada qual por si mesmo. A gente está vivendo um tempo, né, de muita dor, de muitas destruições, de irmão matando irmão, de pai matando filho, de filho matando pai, de crianças sendo assassinadas, de pessoas sendo mortas sem motivo nenhum, assaltos, né? Os jovens se preocupando mais com as coisas materiais, com os tênis, os bonés, as camisas, e para ficarem na moda procuram roubar, porque diz que não tendo dinheiro são de família pobre e tendo que ficar, né, de acordo com a sociedade, o que a sociedade tem apresentado, né, a moda atual. E isso tudo, minha gente, é falta de uma educação de base, começada no lar, depois dado continuidade, né, nos trabalhos, na escola. Mas a família realmente é o núcleo essencial. E a sociedade, o governo tem que também dar condições de vida para esses jovens, né? Procurando o estudo de qualidade, trabalho, engajá-los na força de trabalho, para que eles possam se sentir realizados. Então, a gente tem que ficar realmente preocupado. É um momento difícil pelo qual nós todos, a humanidade terrena, está atravessando. E só a nossa forma de viver, a nossa forma de mostrar os ensinamentos que existem dentro de nós, de ética, de moral, de respeito, de dignidade, é que vai poder ajudar a mudança nesse planeta Terra. Então vamos continuar para ver o que a Joana de Ângeles está nos dizendo. Ela diz o seguinte: que a atitude de paz resolve qualquer situação beligerante, se o amor comandar os contendores. Então, qualquer briga, qualquer discussão pode terminar se houver amor, se houver respeito. Um ouve o outro e discute por que será que estamos brigando, quais são as contendas, quais são as reclamações, as causas desse distúrbio momentâneo. E através da conversação, do diálogo, do entendimento, né, pode-se conseguir a paz. Então isso é muito importante. A atitude de um em paz envolve o outro, não é? Então se o outro briga, xinga e tal, começa aquela situação difícil, você fica calmo, dê um tempo. Mas nós ainda temos uns preconceitos de que aquele que cede é covarde, é medroso, né? E não é nada disso. Aquele que sabe calar no momento certo, que não dá guarida aos ódios, à raiva, à vingança, às brigas, ele é o mais forte, porque está sabendo vencer a si mesmo. Então temos que mudar os nossos conceitos daquele que é forte com aqueles que têm atitudes agressivas. Esses são os fracos. Esses que precisam de agredir, de bater, de matar, são exatamente os doentes da alma, que precisam de ajuda e de socorro. Então ela diz mais: toda reação para cessar deve ter sustada a causa que a desencadeia. Então, para parar de brigar com alguém, eu preciso saber o que é que está acontecendo e por que isso foi desencadeado. Só compreendendo o motivo da discussão, da briga, é que a gente pode trabalhar, né? Mas para que isso possa acontecer, é preciso que um dos contendores tenham condições de entender e de acalmar. Aí ela mostra da seguinte forma: que ela falou, toda reação, né,
Para cessar, deve ter sustado a causa que a desencadeia. Por exemplo, se esta é a violência, somente o seu antídoto, a prudência, conseguirá fazê-la passar. Então, se eu estou num momento de violência, de briga, de alguém brigando e tal, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter um tempo de raciocinar a melhor forma de terminar com aquela briga, de mostrar ao outro que não tem sentido nós nos destruirmos uns aos outros por coisas tão pequenas. Muitas vezes a gente está vendo as brigas aí por causa de time de futebol, né? O futebol, que era um esporte tão agradável, hoje está sendo temeroso. As pessoas estão com medo de ir ao campo. Aqueles que têm juízo acabam não indo, porque de repente os homens viram feras e atacam e matam e destroem os campos, os estádios, construídos com os nossos dinheiros, com os nossos impostos, com o fruto do nosso trabalho. As pessoas acham que destruir as coisas é o que está prejudicando quem? A nós mesmos, meu Deus. É preciso que nós tenhamos prudência e saibamos dialogar, saibamos nos colocar. Isso é um trabalho de crescimento espiritual de cada um de nós. Aí ela diz mais: uma pessoa pacífica acalma outra. As duas alteram o comportamento de um grupo. Este grupo pode modificar a comunidade e assim por diante. Então vejam, gente, é uma coisa assim em cadeia, né? Se eu estou conversando com alguém, a pessoa começa a brigar comigo, se eu acalmo, se eu tenho prudência, se eu tenho entendimento daquela situação, se eu sou capaz de dialogar, a gente pode acabar em paz. Aí ela disse: se duas pessoas, né, altera o comportamento, as duas pessoas, essas que foram acalmadas, pode alterar o comportamento de um grupo. Então tem aqueles que estão ali em volta, torcendo, bate, grita, fulano tem razão, briga com o outro. É sempre assim. Tem aquela turma do oba-oba que fica de lado, incentivando um e outro. Mas se esses dois conseguem se entender, conversar como pessoas civilizadas, como pessoas educadas, como pessoas que realmente são, né? Que têm lucidez, que têm prudência, que têm entendimento, acalma o grupo, porque a turma do oba-oba vai ficar sem graça quando os dois, né, contendores acalmarem. Podem dar-se as mãos, ou pode dizer, tudo bem, estamos tranquilos, sem raiva, sem sede de vingança, sem briga mais e tal. Então essas duas pessoas acabam acalmando, né, aquele grupo de torcedores que estavam ali exatamente tentando, né, insuflar mais. Porque se vocês prestarem atenção, né, a gente tem visto, um começa a brigar com o outro, a turma que está ao lado, em vez de separar, de acalmar, de dar um ponto final naquilo, de discutir um motivo daquela briga para poder haver o entendimento, nós ficamos de lado naquela rodinha, incentivando mais, parecendo que nós somos bicho. É uma briga tremenda. Então as pessoas parecem que perdem a razão, se tornam o quê? Animais naquele momento. Briga, mata. Não, gente. Nós somos seres humanos, filhos de Deus, em que aquela luz divina que nos ilumina está aí. É o sentido da nossa vida, é ser espírito de Deus, esse espírito de Deus que existe em nós, que nos permite raciocinar, pensar, determinar as coisas. As pessoas têm direito, por exemplo, nos movimentos da rua, reivindicando, né, as coisas, um melhor salário, preços menos altos, né, passagens mais condizentes. Eu acho que todo mundo tem direito, mas destruir não, matar não, rebentar propriedades privadas que não tem nada a ver com aquela reivindicação. Gente, nós não somos animais, não.
Nós somos pessoas civilizadas. É preciso pensar como reivindicar. Não é ser contra as manifestações, é como realizar, né? E não permitir que pessoas que não estão imbuídas dos mesmos objetivos daquele pessoal em marcha se infiltrem nos movimentos, machucando os outros, destruindo as coisas. E quantas pessoas saem dali todas rebentadas que não chegaram a concluir o pedido ou o movimento pacificamente. Então ela continua dizendo aqui, e o comportamento de um grupo pode modificar a comunidade. Então, se aquele pessoal que está ali fazendo seus movimentos forem capazes, né, de chegar até o final da sua caminhada, explicando os motivos com clareza, demonstrando a necessidade de uma mudança, a comunidade vai ter que atender. Por que não? Vai ter. Se é a voz da comunidade, né? Agora, nós temos que pensar, gente, que quando nós votamos, nós temos que procurar porque nós todos somos cheios de defeito, mas temos que procurar saber dos antecedentes das pessoas. Aqueles que vão nos representar. Olha a responsabilidade de um voto. Se eu coloco para governar aquele que não tem os antecedentes necessários, eu não posso esperar coisa boa, não é? Então nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem quando o governo não age na medida certa, não é medida de emagrecer gente rica, não. É na medida certa do justo dever cumprido como aquela autoridade responsável pelo bem-estar da comunidade, de pobres e ricos, de brancos e pretos, de toda a população de um país. É preciso que a gente pense. E se uma comunidade inteira começar a pensar, a gente pode levar o entendimento e a paz para o país inteiro, para o mundo inteiro. Porque um exemplo de uma localidade que vive em paz, em que os cidadãos discutem, conversam, dialogam, analisam com lucidez, com ética, com responsabilidade, com dignidade os problemas daquela comunidade e consegue encontrar o caminho da paz, do entendimento, a gente pode mudar o mundo inteiro. Vai depender de todos nós nos reunirmos. Vocês veem que quando o pessoal quer alguma coisa, eles vão e conseguem. Agora, não destruindo, não matando, não roubando, não usurpando de coisas alheias, que nós temos visto por aí. Então, a Joana termina assim: faze a tua parte vencendo a violência. Para vencer a violência, eu primeiro tenho que vencer em mim, não é? A violência. Os meus instintos de raiva, que nesse momento eu me desconheço quando eu estou com ódio, com raiva, e a gente ainda se vangloria assim, na minha hora de ódio, eu sou capaz de matar um. Meu Deus, isso não é ser humano. Nós não somos feras. Nós não precisamos da carne do outro irmão para viver. Nós não somos animais irracionais. Porque o animal, né? Um leão, por exemplo, ataca uma presa instintivamente. É a forma de sobrevivência da espécie. Atacar o outro e alimentar do mais fraco. Não. Nós, para sobrevivermos, temos que amar uns aos outros. Foi isso que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu não gostaria de ver o meu comércio destruído, por que eu vou destruir o comércio do outro? Se eu não gostaria de ver os bens públicos destruídos, depedrados, se eu não gostaria que a minha casa fosse depedrada, por que eu vou destruir as coisas da coletividade, que são oriundos dos impostos, que por sinal no Brasil é uma coisa horrorosa? São os impostos que nós pagamos por tudo. Vamos pensar, gente. A violência não nos leva a coisíssima nenhuma. Nos leva ao caos, à destruição, à dor, às lágrimas, ao remorso, à consciência pesada.
Vamos procurar distribuir a paz, o entendimento, o diálogo, porque só assim nós podemos construir um mundo melhor. Lembrando sempre que nós somos construtores de nós mesmos, nossos próprios arquitetos, e com a nossa construção de uma pessoa realmente cristã, honesta, digna, né? Nós podemos construir através da educação, dos lares, da sociedade, enfim. As pessoas falam, mas eu sozinha não vou mudar o mundo. Não, você sozinha não vai mudar o mundo, mas você muda as pessoas que estão à sua volta. E cada pessoa que está à sua volta vai mudando aqueles que estão à volta deles. E assim a gente vai crescendo, né? Com as bênçãos de Deus a gente pode tudo. Então vamos agradecer mais uma vez a Jesus essa oportunidade dos ensinamentos dessa manhã. Vamos procurar verificar se temos agido em paz, se temos procurado mudar os ambientes de distúrbios em ambientes calmos, tranquilos. Vamos verificar de quantas formas possíveis nós podemos influenciar o mundo através do ambiente onde nós vivemos. E se Jesus assim o permitir, na próxima semana estaremos aqui. Que Ele abençoe a cada um de nós, nos dê paz, nos dê tranquilidade, nos dê força e coragem para começar a paz dentro de nós mesmos. Tenham um bom sábado, uma boa semana e se Jesus assim o permitir, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.